verso vai ser do verso 19 ao verso 22. Livro do profeta Jeremias, capítulo de número 14, o verso 19 ao verso 22. Enquanto vocês procuram, com muito prazer, eu quero estar cumprimentando os nossos amados irmãos, a vocês que têm sempre acompanhado o nosso trabalho, onde quer que você esteja, seja através do Facebook, quem sabe através da nossa rede de TV Mel, ou quem sabe a nossa rede TV Semear, ou onde quer que seja, que a paz do nosso Deus seja sobre sua vida e toda a sua casa. Como todos sabem, estamos no ano da intercessão, e todos os cultos, principalmente de ensinamento na terça-feira, tem que ser voltado para a intercessão, para a oração, para o clamor. Livro do profeta Jeremias, capítulo de número 14, o verso é o de número 19. A minha versão é uma versão atualizada, pode ser que esteja um pouco diferente, mas o contexto geral, a palavra de Deus é mesma. Ora, o livro do profeta Jeremias, capítulo de número 14, o verso de número 19, na minha versão, diz assim: rejeitaste Judá completamente? Desprezaste a Sião? Por que nos feriste a ponto de não podermos ser curados? Esperávamos a paz, mas não veio bem algum. Esperávamos tempos de cura, mas não somente terror. Verso 20. Senhor, reconhecemos a nossa impiedade e a iniquidade dos nossos pais. Temos de fato pecado contra ti. Por amor do teu nome, não nos despreze, não nos desonres o teu trono glorioso. Lembra-te da tua aliança conosco e não quebre-as. 22. Entre os ídolos inúteis das nações, existe algum que possa trazer chuva? Pode os céus, por si mesmo, produzir chuvas copiciosas? Somente tu o podes, Senhor, nosso Deus. Portanto, a nossa esperança está em ti, pois tu fazes todas estas coisas. Amém? Somente até aqui. Ora, esse capítulo de número 14 do livro do profeta Jeremias vai nos falar de uma grande seca. Coincidência ou não, né? O tempo que nós vivemos atualmente, precisamente aqui em Portugal. Uma grande seca, embora que não tão quanto havia nesse tempo aqui do profeta Jeremias. E o povo estava verdadeiramente padecendo diante dessa grande seca. Uma seca qual que assolou o povo de Israel. A seca qual, nos versículos ao qual vão decorrer no capítulo de número 14, vai falando o que agravou tanto, o que provocou tanto essa seca. E a palavra de Deus, escrita pelo profeta Jeremias, vai dizer que essa seca foi tanta que os seus moços, os nobres, aqueles que tinham recurso, aqueles que tinham financeiramente bem, mandavam os seus servos ir à cisterna, ir aos poços para procurarem água, mas lá não encontrava, voltava com seus cântaros vazios, voltavam verdadeiramente desanimados por causa da seca que havia sobre a terra de Judá naquele tempo. E a Bíblia vai continuar e vai dizer que até os próprios animais passaram por essa situação. A Bíblia conta-nos que aqui no caso, a minha versão, ela vai dizer
que a corça, que é um animal, a rena, precisamente, a corça, a rena, ela ia e quando dava o seu filho, o seu filhote, ela o abandonava, porque não tinha capim, não tinha pasto, não tinha algo para alimentar o seu filho, o seu filhote. O tamanho era a tristeza que havia naquela cidade, naquele país, na terra, de modo geral, naquela altura. E sabemos que um dos bens maiores que o ser humano tem é a água. E muitas das vezes nós não damos valor a este precioso bem, que maioria das vezes é nos chegados gratuitamente, através da chuva, através das fontes, através dos rios, e verdadeiramente não nos damos verdadeiramente não reconhecemos essa gratidão, essa benevolência que Deus nos proporciona. Como a nossa levita Jamília aqui estava falando sobre o fôlego de vida que ela perdeu, infelizmente nós seres humanos somos dessa forma. Nós só damos valor a algo quando nós perdemos. Nós só vamos verdadeiramente dar valor a alguma coisa quando nós perdemos. E o povo aqui, ele verdadeiramente estava dando valor à água, um bem precioso que Deus nos forneceu. E nós vemos aqui, e aqui vai decorrendo o capítulo de número 14, e entra a primeira oração, a primeira intercessão no verso de número 7, que vai dizer assim: embora os nossos pecados nos acusem, aqui é o profeta Jeremias, embora os nossos pecados nos acusem. Repara aqui que o profeta Jeremias, um intercessor diante do povo, ele simplesmente não fala para Deus, embora que o pecado deles nos acusem. Não, embora que os nossos pecados nos acusem. O intercessor aqui, ele se colocou no lugar do pecador. O intercessor aqui, ele se colocou que ele também é um pecador, que nós também somos um pecador. Diante de Deus, diante da santidade de Deus, todo ser humano é impuro. Todo ser humano é impuro diante da santidade do nosso Deus. E quando o profeta Jeremias, ele vai interceder, ele vai clamar em prol do povo, ele se coloca, não com condições superior, por ser o intercessor, não. Ele se coloca igual ao povo. Ele se coloca como um pecador igual ao povo. Aqui a gente já aprende algo muito interessante. Que muitas das vezes nós, por interceder por outras pessoas, isso não nos quer dizer que nós somos melhores. Pelo contrário. Nós também reconhecemos que nós somos dependentes de Deus. Porque é Ele que realmente faz algo se for da vontade dEle. Então o profeta Jeremias, ele se colocou no lugar do povo, dizendo que por causa dos nossos pecados, por causa dos nossos, a iniquidade chegou. E nós vemos aqui algo bem interessante, que veio a seca, a fome e a espada sobre este povo. E toda desobediência gera uma consequência. Essa seca aqui, ela não aconteceu por acaso. A seca, muitas das vezes nós vemos a Bíblia Sagrada, o manual a qual nós temos, muitas das vezes nós vamos ver uma seca no mundo, em diversos, principalmente no Velho Testamento, em diversos livros nós vamos ouvir falar de seca. E a seca aqui é justamente Deus querendo castigar de uma forma, corrigir, para chamar o povo, para chamar a atenção do povo para Ele. E muitas das vezes, é isso que Deus faz.
A seca ela não vem por acaso. Como nós vamos ver lá no profeta Elias, quando ele vai profetizar, dizendo que nenhum carvalho, nem chuva cairá sobre a terra, por causa do pecado. Normalmente o castigo de Deus vem por causa do pecado. O pecado é que muitas das vezes nos afasta diante de Deus, ou nos separa diante de Deus. Isso quer dizer que Deus não ama o pecador. Ele ama o pecador, mas Deus detesta o pecado. Ele abomina o pecado. E por isso que isso estava vindo, esse castigo de Deus diante do povo de Judá, justamente por causa dos seus pecados. E essa época de Jeremias, por isso todos nós falamos Jeremias, o profeta chorão, mas se nós formos ler o livro do profeta chorão, do livro do profeta Jeremias, não tem como não chorar. O povo vivia numa escassez, numa falta de Deus tão grande, numa iniquidade tão grande, que perderam totalmente o temor diante de Deus. Mesmo Deus castigando, mesmo Deus mandando verdadeiramente dificuldade para o povo não se voltava para Deus. Ao ponto que me chamou muita atenção, ao ponto de Deus rejeitar, não querer aceitar a oração do profeta. No próprio capítulo 14, ele não vai aceitar a oração do profeta, o clamor do profeta. Só que antes de acontecer isso no capítulo 14, se você for voltar às páginas do livro de Jeremias, Deus já havia rejeitado o intercessor lá no capítulo de número 7, no versículo 16. O intercessor, aqui eu queria já intitular essa mensagem como o verdadeiro papel do intercessor. Mesmo contra a vontade de Deus, lá no capítulo 7, o profeta Jeremias já intercedia e Deus não queria que ele intercedesse. No capítulo 11, versículo 14, o profeta Jeremias intercedia e Deus não queria que ele intercedesse. E no capítulo 14, a qual nós estamos, no versículo 11, vai dizer assim: então o Senhor me disse, não ore pelo bem-estar deste povo. O próprio Deus pedindo para não interceder. Mas por isso que eu intitulei esse título, o verdadeiro papel do intercessor. Ele sabendo que o próprio Deus não quer que ora. Momento nenhum, nós vemos aqui que o profeta Jeremias parou de interceder, parou de orar, parou de clamar a Deus. Este é o verdadeiro papel do intercessor. Mesmo até contra a vontade de Deus. Contra a vontade de Deus. Imagine se Deus chegasse para cada um de nós que está aqui, quem está nos acompanhando, e falasse assim: não ore mais para A ou para B, não ore mais para a nação tá. Será que oraríamos? Com certeza pensaríamos, isso deve ser voz do inimigo. Mas quem tem intimidade conhece a voz de Deus. Quem tem intimidade com Deus conhece a sua voz. E o profeta Jeremias conhecia e sabia. Ao ponto do profeta Jeremias não querer mais anunciar aquilo que Deus iria fazer. Porque o próprio Deus vai dizer: você vai pregar para esse povo, você vai profetizar para esse povo, você vai falar para esse povo, mas eles não vão dar ouvido. Eles não vão te ouvir. Imagine. Por isso que o profeta Jeremias é um profeta chorão.
O tanto que ele clamou, o tanto que ele falou, o tanto que ele aconselhou, o tanto que ele profetizou, e não dava credibilidade para o profeta. Não dava ouvido para a sua pregação. Nem o povo de Nínive, um povo ímpio, um povo a qual não temia Deus, um povo a qual era um povo transgressor, um povo a qual tinha uma iniquidade tamanha que Deus resolveu destruir aquele povo. Mas quando ouviu a pregação do profeta Jonas, Deus aceitou. Mas desse povo aqui, Deus não quis. Do povo de Judá, Deus não quis. Por quê? Deus já sabia que se por acaso esse povo se arrependesse, seria da boca para fora. Deus sabia, se esse povo se ofertasse, seria oferta que não chegaria até Deus, porque não era verdadeira oferta de gratidão, ou oferta de sacrifício. Tudo que esse povo aqui fazia, Deus já não aceitava mais nada, ao ponto dele não querer mais que o profeta profetizasse, não querer mais que o profeta intercedesse. E nós vemos aqui que já estava o fim da separação, próximo o fim do cumprir do profeta Jeremias, para que eles fossem cativos para a Babilônia e passassem lá 70 anos. E nós vemos o profeta intercedendo, como havia falado no verso 7. E embora os nossos pecados nos acusem, age por amor ao teu nome, ó Senhor. O profeta Jeremias, ele tinha uma intimidade tão grande, que se só quem tem intimidade grande, para saber que o nome de Deus, ele está sobre qualquer nome que há na terra. Então o profeta Jeremias, ele vai justamente falar sobre o nome dele. Pelo teu nome, ó Senhor. Ele sabia o que ele estava pedindo. Ele sabia o que ele estava falando com Deus. A intimidade do profeta era tão grande, que ele, de toda forma, se fosse nos tempos atuais, com certeza as pessoas se renderiam. Mas aquele povo, a iniquidade foi tão grande, que Deus já não queria mais. Por mais que ele pudesse ter palavras eloquentes, por mais que o profeta Jeremias trazisse algo verdadeiramente profundo, Deus já estava fatigado do povo de Judá, daquele povo rebelde, daquele povo pecador, ao ponto de Deus chegar e dizer: assim diz o Senhor acerca deste povo, eles gostam muito de vanguear no controle dos seus pés, por isso o Senhor não aceita. Agora eles lembrará da iniquidade deles, e o castigará por causa dos seus pecados. O povo aqui, ele estava tão corrompido, ao ponto de Deus saber que tudo aquilo que viesse da parte do povo seria algo passageiro, não seria verdadeiramente algo que verdadeiramente fosse para mudança, como foi o caso de Nínive, para verdadeiramente arrependimento. Então nós vemos aqui que o pecado foi verdadeiramente o que aconteceu isso tudo, a causa do pecado. Por isso que o nosso pastor falou há muito tempo atrás, a isenção do pecado é a arma mais poderosa que nós temos. A oração é sim importante, a adoração também, o jejum, mas a isenção de pecados é a arma mais poderosa que nós temos. E nós vemos que o povo estava tão afastado de Deus,
ao ponto de Deus não querer mais receber o clamor do profeta. E nem se eles mesmos clamassem ou jejuassem, Deus não aceitava mais. Aí no meio disso, se levanta quem? Se levanta os falsos profetas. Olha o capítulo de número 13, vai dizer: mas eu disse, aqui o profeta Jeremias: soberano Senhor, os profetas estão dizendo a eles: vocês não verão a guerra, nem a fome, e eu lhe darei prosperidade duradoura neste lugar. Profeta que quer profetizar algo fora da palavra de Deus é assim, profetiza bênçãos. Isso não quer dizer que Deus não abençoa, não. Mas algo que o profeta que tem intimidade, que é o profeta Jeremias, profetizava e cumpria, levantou-se outros profetas, ou melhor, falsos profetas, dizendo totalmente ao contrário que Jeremias, que tinha intimidade, que ouvia a voz de Deus, que verdadeiramente ouvia a voz de Deus, a falar com o povo. E o que esses falsos profetas faziam? Profetizavam aquilo que muitas das vezes o povo quer. Hoje em dia não é diferente. Muitas são as igrejas que profetizam aquilo que o povo quer. Não toca em pecado, não fala de arrependimento, muito menos de céu. Profetiza só coisas boas, que não quer dizer que Deus não faça. Mas a prioridade é outra coisa, é isenção de pecados. A prioridade é outra coisa, é profetizar aquilo que Deus verdadeiramente quer, não aquilo que muitas das vezes nós queremos. Porque quem é que não quer coisa boa? Não podemos ser hipócritas ao ponto de falar que não. Todo mundo quer, mas a Bíblia diz: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as coisas vos serão acrescentadas. É buscar primeiro o reino e a justiça de Deus. Só que muitas das vezes os falsos profetas, que nós, na geração a qual nós vivemos, tem muitos, profetiza apenas bênção, que você vai receber, e a pessoa recebe e fala: opa, essa é a casa que eu quero. Mas não fala de pecado, não fala de isenção de pecado, e muito menos fala de céu para o povo. E é muita dessas igrejas que muitos são as pessoas que estão querendo. Muitas são as pessoas que correm atrás. É que corre, sabe o que é correr? É você falar que pastor fulano de tal vai estar em tal lugar. As pessoas correm atrás. Mas vai ver se vai buscar na Bíblia, na palavra de Deus, aquilo que Deus quer falar. Porque muitas das vezes as pessoas vão atrás de profetas para isso, para falar aquilo que lhe agrada a tua alma, mas aqui nessa terra. Esquece de buscar a palavra de Deus genuína, que verdadeiramente nos leva para o céu. Venha do jeito que você vier, e é verdade, venha do jeito que você vier, mas não pode ficar do jeito que você está. O jeito que as pessoas estão, seja de qual maneira você está, você venha. E o que mais nós vamos ver é isso, é ver pessoas que vão chegar aqui verdadeiramente naquele estado, e vão ser muito bem acolhidas, como todos que aqui recentemente foram recebidos aqui. Eu creio que aqui não tem ninguém que fale mal, que não foi mal, ou que foi mal recebido aqui. Vão ser sempre todos muito bem recebidos.
Mas não podemos ficar da maneira que nós estávamos lá fora. Como o nosso pastor presidente falou de mim há cerca de mais de 8 anos atrás, da forma que eu cheguei. Tem que haver uma mudança. Mas quem faz essa mudança? É eu? Não. É o pastor? Não. É o Senhor Espírito Santo. É Ele que muda as pessoas. Não cabe a mim, não cabe a ninguém querer mudar alguém. O que nós temos é fazer com que o Evangelho chegue a essas pessoas. A palavra de Deus chega a essas pessoas. A verdadeira palavra de Deus chega nas pessoas. Mas quem faz a mudança das pessoas é o Senhor Espírito Santo. É Ele que tem a capacidade de mudar, seja quem for. Não cabe a ninguém querer mudar ninguém. Isso não nos compete a cada um de nós. Compete a Ele. A obrigação e a nossa competência é trazer elas para conhecer a palavra. E é Ele que vai convencendo as pessoas. Então o profeta, esses falsos profetas que se levantaram, que hoje em dia não é diferente, que muitas igrejas têm, fizeram isso. Falaram coisas que agradavam o povo. E quem o povo acreditou? No profeta Jeremias ou no falso profetas? O pastor falou, o que fala coisa boa. É claro. Quem é que não quer ouvir coisa boa? É óbvio. Quem é que não quer ouvir que você vai receber uma bênção tal agora? É óbvio. Agora quem quer ouvir, se conserte diante de Deus. Porque seja qual for a sua bênção que você receber, é passageira. Seja qual for aquilo que você vem receber aqui, tudo vai passar. Mas aquilo que você tem reservado para cada um de nós lá em cima, é eterno. É eterno. O que Deus tem reservado para o teu povo, é a eternidade. O que adianta nós queremos ouvir de falsos profetas, coisas que alegram a nossa alma por momentos, mas entristecer eternamente. Por isso o profeta Jeremias profetizava, orava, intercedia, mas o povo não queria nem saber. E como eu havia falado, já desde antes, desde o capítulo 7, que o profeta Jeremias orou e Deus não queria que orasse, que não queria que intercedesse. Na minha versão até fala intercessão. Vou até ler aqui o capítulo de número 7, se você que também quiser acompanhar, pode acompanhar. Capítulo 7, versículo 16, na minha versão diz assim: E você, Jeremias, não orem por este povo, e nem faça súplicas ou pedidos em favor dele, nem interceda por ele junto a mim, pois eu não os ouvirei. Jeremias 7:16. E depois tem também Jeremias 11 e 14. Deus não querendo a oração que Jeremias fizesse pelo povo. Mas o mais interessante, que mesmo Deus não querendo que Jeremias intercedesse, orasse, Jeremias continua intercedendo e orando. Foi o versículo a qual nós lemos. O capítulo 14, versículo 19 ao versículo 22. E rejeitaste Judá completamente? Desprezaste a Sião? Por que nos feriste a ponto de não podermos ser curados? Olha Jeremias novamente se colocando no lugar do povo. Por que nos feriste? E feriu. E ele vai continuar. Esperamos a paz, mas não veio bem algum. Esperávamos um tempo de cura,
mas não somente terror. Senhor, reconhecemos a nossa impiedade e a nossa iniquidade dos nossos pais. Temos de fato pecados contra ti. O próprio profeta Jeremias, ele reconhece que não somente o povo, mas ele também se colocou no lugar do povo, ao ponto de Deus não querer mais ouvir a oração, o clamor, a intercessão do profeta. Por quê? Por causa do pecado. E ele vai continuar: por amor do teu nome, não nos despreze, não nos desonre o teu trono glorioso. Lembra-te da tua aliança conosco e não quebre-as. O profeta Jeremias, ele foi tão profundo que ele foi lá na aliança, lá onde Deus fez com Abraão, lá na linhagem. Porque quem conhece a palavra de Deus é assim, sabe onde vai tocar, sabe onde vai clamar, sabe como vai clamar. Como o pastor sempre fala, oração objetiva. Não é lançar palavras, é objetivo. Ele foi lá na linhagem. Não quebre o laço lá na tua linhagem. O pacto que foi feito com Abraão. E ele continua: e entre os ídolos inúteis das nações, existe algum que possa trazer chuva? Pode os céus por si mesmo produzir chuva copiciosas? Somente tu o podes, Senhor, nosso Deus. Portanto, a nossa esperança está em ti, pois tu faz todas essas coisas. O profeta Jeremias, ele sabia muito bem a quem ele estava clamando, a quem ele estava, por quem ele estava clamando, intercedendo, e a quem que ele estava, pelo povo e a Deus. E sabia tudo disso, mas mesmo assim, Deus não ouviu. Mas não impediu de Jeremias insistir em interceder. Porque muitas das vezes a nossa intercessão, ou o nosso clamor, ou a nossa oração, muitas das vezes queremos algo repentino, algo de imediato, algo orar agora e acontecer agora. Não, muitas das vezes o trabalhar de Deus, ele requer tempo. O trabalhar de Deus, ele requer conserto. O que Deus estava aqui, ouviu o clamor, pediu até que Jeremias não intercedesse, mas o Deus queria trabalhar com o povo primeiro. Mandar lá para a Babilônia, ser cativo. Alguns iam passar pela espada, iam morrer. Outros iam morrer na fome. E muitos iam estar cativos, presos. Mas de momento algum Deus os abandonaria. Deus só queria mostrar para eles quem verdadeiramente eles deveriam servir. Quem verdadeiramente nós deveríamos servir. E quem verdadeiramente pode fazer algo para a nossa vida, para o nosso ministério, para a nossa casa, para esta nação. É este Deus a qual nós estamos clamando e a qual nós estamos intercedendo. Muitas das vezes achamos que Deus não está ouvindo o nosso clamor, ou a nossa oração, ou a nossa intercessão. Muitas das vezes é engano de Satanás para com a nossa vida. Porque o mundo espiritual, o trabalhar é totalmente diferente. A guerra, a batalha espiritual é totalmente diferente. Por isso que o apóstolo São Paulo vai dizer em Efésios 6:12, que a nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue, mas a nossa luta é contra principados e potestades. A nossa luta é contra os príncipes das trevas desse século. A nossa luta é contra toda a hóstia espiritual das maldades na região celestial.
É essa que é a nossa luta. É essa que é verdadeiramente a nossa guerra, a nossa batalha. Não pense alguém que colocou, alguém que ficou contra você, ou seja um irmão, ou seja alguém que falou mal de você, não fique enfurecido. Talvez seja próprio inimigo lançando setas, dado inflamado. Lembre-se que atrás das pessoas existe um inimigo, principalmente daqueles que querem te afrontar, que querem te colocar para baixo, que querem colocar você contra o seu pastor ou contra o seu irmão. Existem sempre forças malignas, a qual muitas das vezes não conseguimos ver com os nossos próprios olhos, mas conseguimos combater com os nossos joelhos, conseguimos interceder através dos nossos clamores, através do nosso levantar da nossa mão, e vamos crendo e acreditando que grandes coisas Deus irá fazer nesta nação e através deste ministério. Sabemos que existem grandes homens de Deus nessa nação portuguesa, não apenas em nosso ministério, não apenas neste continente, mas existe também muitos falsos profetas, afastando as pessoas do verdadeiro caminho, que é a palavra. Por isso essa igreja é uma igreja ensinada a palavra. Por isso é a igreja a qual se senta para ouvir a palavra. Porque é através da palavra que há transformação. Através da palavra que vai haver mudança, renúncia, renovo. Aí vai haver salvação. Em massa. E a palavra de Deus vai nos dizer... Opa, já foi. Em 2 Crônicas, capítulo 22, capítulo 20, 2 Crônicas, capítulo 20, verso 9. Se alguma desgraça nos atingir, seja castigo da espada, seja peste, seja fome, nos colocaremos em tua presença, diante deste tempo, pois ele leva o teu nome, e clamaremos a ti em nossa angústia, e tu nos ouvirás e nos salvarás. Este é o Deus que servimos, que em tempos de angústia, de aflições, Deus ele vai nos ouvir, vai ouvir o nosso clamor. Pela tua misericórdia, as nossas orações são ouvidas. Não é à toa que este ministério, em tempos de pandemia, em tempos muitos fechando a porta, muitos fechando a igreja com portas sendo abertas, vidas sendo alcançadas, pessoas sendo resgatadas. Por isso que nós temos mais é que agradecer a este Deus a qual servimos. Como foi falado pelo pastor presidente aqui no momento dos avisos, não precisa chegar o Senhor nos conceber a este templo, basta apenas chegar à festa de agosto, para nós reconhecermos a gratidão, a todo dia, a todo tempo, a todo momento. Convido aqui o nosso pastor presidente, o tempo já foi.